né, na sequência que nós estamos vendo, lá no Salmo 27, é o texto de agora, é o texto dessa noite. Salmo número 27, vamos ler esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recândito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar? Pai bondoso, nós te agradecemos por esse momento contigo e que podemos, Senhor, estar com o teu povo reunido, lendo tua palavra, entoando louvores, tendo um tempo, Senhor, reservado para podermos conversar e colocar diante de ti os nossos problemas, as coisas que a gente não entende, as coisas que muitas vezes vêm tirar a nossa paz. E também te agradecer pelas bênçãos que tu nos dás, porque tudo vem de tuas mãos e nós precisamos de ti. Por isso nós vamos a ti em pedido de socorro e também vamos a ti te agradecendo pelas dádivas que recebemos, reconhecendo que não é mérito nosso, mas vem de ti também. E nós, diante disso, Senhor, reconhecendo a tua soberania, a tua santidade, o teu poder, o teu governo sobre todas as nossas vidas e a vida de todo o universo, tudo que acontece, nada foge ao teu controle. Assim, Senhor, te pedimos também que tu cuides de nosso coração, que esse momento agora seja de aprendizado da tua palavra e que tu fale ao teu povo. Fala comigo, fala com cada um que está aqui, com cada ouvinte, agora ou depois que venha assistir esse culto. Que tu possas, Senhor, tratar o teu povo à tua maneira e comunicar a tua mensagem. E ungir e abençoar o teu povo com a instrução da tua lei. Esse é o desejo do nosso coração. Te pedimos isso, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 27, ele está dentro daquilo que a gente já viu semana passada, daquele panorama. E eu vou repetir o panorama hoje, tá? Não voltando lá para o Salmo 19, né? A gente já sabendo que o Salmo 19, do Salmo 20 ao 20 e 24, ele tratava do rei na intenção de estender para a gente o conceito, o entendimento de quem era o Messias, quem era o rei prometido, né? E a partir daí, a gente entra até o Salmo 24, a gente ter entendido bem esse conceito do rei que viria, o rei esperado, que é o Messias, aquele rei que é apresentado como aquele que dá a sua própria vida, o que sofre a dor do seu povo,
que guerreia as batalhas do seu povo, que tem as suas orações atendidas, aquele que cuida e guia o povo do Senhor até no vale da sombra da morte. Depois disso tudo, o salmista agrupa do Salmo 25 ao 27 uma expressão de confiança e de busca por parte dos salmistas. Do Salmo 25, a gente tem uma busca a Deus, sendo um apelo, no formato de um apelo de um pecador arrependido. Então ele vai dizer: Senhor, não te lembres dos meus pecados da mocidade. Ele reconhece que é pecador, mas ainda assim ele busca ao Senhor diante do que ele está passando, reconhecendo a sua indignidade de se colocar na presença de Deus em oração, mas ainda assim ele busca ao Senhor. O Salmo 26, que foi o salmo que nós vimos semana passada, ele é um apelo no mesmo sentido do Salmo 24, porém agora não como um pecador. Você não vê ele se apresentando como um pecador, embora a gente viu que existe uma sutileza, né, de que ele está firme na rocha que é o Senhor. Ele não é firme, ele sabe que a segurança que ele tem por ele ser pecador, ele está, naquele momento ele se vê como alguém íntegro, ou seja, ele está buscando ao Senhor, obedecendo fielmente, mas ainda assim as adversidades da vida o atingem. Então, ele pede ao Senhor, é um apelo por esse, é um socorro que ele pede ao Senhor, reconhecendo agora que ele fez o máximo que ele pôde. Ele obedece ao Senhor, mas mesmo assim está sofrendo. Então a gente já vê, né, que assim, embora exista, as coisas acontecem para ambos os lados. As situações ruins da vida acontecem tanto para quem está seguro na sua fé, como também para quem é pecador, um pecador arrependido. E tanto um que está na sua integridade, conseguindo manter a sua fortaleza, ele busca ao Senhor. Aquele que está fraco e vê que não é merecedor, ele também busca ao Senhor. Então esses dois grupos devem buscar ao Senhor. No Salmo 27, ele vai agora expressar a sua confiança, novamente mostrando que é um pedido, né? Ele vê que alguma coisa está acontecendo, alguma circunstância adversa está tirando a sua paz. Porém, nesse Salmo 27, ele vê então que ele pode confiar no Senhor. A gente vê que a gente já teve vários outros salmos de confiança e vai continuar vendo salmos de confiança. Mas dentro desse contexto, né, a gente vê, ou seja, foi apresentado um rei, e vimos a fortaleza desse rei, e agora nós vemos a tribulação dos seus súditos. Os seus súditos são pecadores, e eles recorrem a esse rei. É o Salmo 25. Nós temos os súditos que tentam se permanecer firmes, e eles buscam também a esse rei. E aqui a gente vê esses súditos que, mesmo com as tribulações, eles continuam confiando no Senhor. E ele vai mostrar bem isso, que nessa confiança, o que ele mais faz por confiar é buscar, é esperar. É isso que nós vamos ver hoje, certo? O Salmo 27, então, ele fala disso. É a confiança diante da necessidade. Tem mais um slide, não tem? Tem mais um? Tem não? Acabou. Pronto. Isso é só para a gente entender o panorama. O Salmo 27, irmãos, deixem suas Bíblias abertas aí, ele tem suas repartições. E os comentaristas, cada um vai repartir de uma determinada maneira. Vemos que é um salmo que não é expresso o contexto dele, em que momento ele foi escrito, apenas é dito que foi Davi quem o escreveu. Algumas pessoas vão dizer que foi quando Davi estava fugindo de Saul, outros vão dizer que é quando Davi estava fugindo dos filisteus. Alguns vão dizer até que é naquele momento bem específico de quando Davi já era idoso e foi para a guerra e quase é morto por um gigante, certo? Mas, na verdade, ninguém tem muita certeza, até porque a Bíblia não coloca quando foi que ele foi expresso esse salmo. Diante do panorama, a gente consegue entender por que ele está aqui. Porque foi apresentado um rei e agora as necessidades do seu súdito que sempre recorrem a esse rei. Então, a gente entende por que ele está colocado aqui, esse salmo. E a gente vê a expressão de confiança o tempo todo. Do versículo 1 ao versículo 3, a gente vê que ele diz o motivo pelo qual ele não tem medo. E veja, é diferente você ser corajoso e ser destemido.
Alguém corajoso enfrenta o medo. Ele sente medo, mas ele enfrenta, né? O salmista aqui, ele se apresenta como alguém destemido, ou seja, ele não sente medo. Veja o que ele vai dizer. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ou seja, ele está expressando que ele não tem motivos para temer. Não tem motivo para ter medo algum de nada que possa acontecer. Ele vai continuar durante todo o Salmo, mostrando isso ainda. Versículo 2: Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que caem. Veja a confiança dele. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar a guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Veja a força que o salmista demonstra diante da confiança que ele tem no Senhor. E de fato, né, não tem como. Se a gente pensa bem nas coisas que nos acontecem, e o Deus a quem servimos, não tem por que a gente temer nada, não é verdade? Não tem por que a gente ficar perturbado, perder o sono, ficar querendo bolar conversas na nossa cabeça, estratagemas, alguma coisa nesse sentido. Se nós realmente mantemos bem nítido diante de nossos olhos quem é o Deus a quem servimos, de tudo que nós conhecemos dele, do que diz a sua palavra e do que já vivenciamos em nossas vidas, porque o crente tem experiência com Deus para pregar para si mesmo a respeito de coisas que você já enfrentou, que você achava que não tinha solução, que não ia dar em nada, que você achou que seria derrotado, mas Deus libertou você, né? Então, mas muitas vezes a gente não está com essa confiança toda no Senhor, né? Às vezes a gente passa por nossos momentos de altos e baixos. O salmista então aqui mostra nesses momentos que é o que de fato deve estar em nossa mente o tempo todo. Porque não é Deus quem muda. Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Mas nós mudamos. E quando a gente fraqueja, tem medo e se perturba, não foi Deus quem mudou, não foi Deus que ficou mais fraco diante da situação que você está enfrentando agora. Foi você que enfraqueceu. Mas ainda assim, mesmo quando as coisas estão bem, você continua buscando ao Senhor. E a gente vai ver isso aqui. Porque apesar desses versículos de 1 ao versículo 3, ele mostrar que ele está destemido, e deve ser assim sempre, não é? Diante das coisas que acontecem, por conta do Deus a quem ele serve, que ele é a luz, ele é fortaleza, ele dá vida. Se as pessoas tentam alguma coisa, eles é que caem. Pode vir um exército, pode vir quem for. O Senhor, ele é a fortaleza do coração do crente, daqueles que servem ao Senhor. E aqui nesse texto, a gente vê que o salmista está confiante, mas ainda assim ele continua buscando ao Senhor. Veja o que diz o versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Veja que o versículo 4 agora ele busca por uma morada, na morada de Deus, o lugar onde Deus habita. E ele não sossega porque ele está confiante. Isso é muito interessante, porque quando as coisas vêm, né, e a gente está abalado, a gente está triste, a gente está perdido, a gente busca. E a gente, claro, vê um sentido nisso. Se eu estou perdido, eu preciso buscar mais. Se eu me sinto fraco, eu vou buscar fortaleza. Se eu estou me sentindo alvejado, eu vou buscar proteção. E quem eu busco ao Senhor. Mas o salmista aqui, como a gente viu do versículo de 1 ao versículo 3, ele não está passando por isso. Ele está firme no Senhor. Ele está confiante, ele não teme. Mas ele continua buscando ao Senhor. E depois de ele apresentar o seu destemor, ele diz: eu quero uma coisa, e eu vou lutar por essa coisa, eu a buscarei. E o que é que ele quer? Morar na casa do Senhor. Ele já conhece o Senhor, ele já se sente protegido por esse Deus, mas ele quer a mais. Ele quer ter intimidade com esse Deus.
Ele quer permanecer na casa do Senhor ao ponto da casa do Senhor ser a sua própria casa. E aí então ele vai viver de fato como sendo da família de Deus. É muito mais. Não, ele não descansa diante do que ele já tem, embora o que ele já tenha já torne ele inabalável, mas ele busca cada vez mais do Senhor. Do versículo 5 ao versículo 6, ele vai expressar a proteção que ele tem na morada do Senhor. Porque ele vai querer, ele já se sente seguro, ele vai buscar morar na casa de Deus. E por quê? Por que ele quer buscar morar na casa do Senhor? Ele diz, do versículo 5 ao versículo 6, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. Veja, ele está visualizando, morando na casa de Deus, tá? E pense, ele está morando na casa de Deus e não pense como se fosse a igreja, tá? Ele está mostrando realmente como se fosse a casa de Deus. Embora o templo e o tabernáculo fossem a casa de Deus no período de Davi, mas ainda assim ele descreve a casa de Deus como o lugar mais seguro que se pode estar. Ele não vai descrever em termos de átrio, de holocausto, de santo dos santos, candelabro, mesa e arca da aliança. Não, ele vai descrever quase como um forte. Veja, pois na adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, ou seja, nos lugares mais para dentro, ou seja, se enfrentasse guerra, ele não seria atingido, porque ele estava bem escondidinho lá no meio da casa, nos recônditos, na parte mais interna, enquanto Deus guerrearia lá fora. Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, ele me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, porque ele está no lugar alto. Isso faz sentido também, uma vez que o templo ele sempre ficava numa montanha, seja na época de Davi, seja antes, né? Na época de Davi era a Arca da Aliança. E antes também estava lá em Siló, mas também ficava em cima de um monte. Então ele estava num lugar elevado. No lugar elevado normalmente se construíam os castelos e as fortalezas. E ali ele estava cada vez mais protegido. E ele vai estar no lugar mais elevado em detrimento dos inimigos. Então, ele sai vitorioso, ele está bem protegido. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Então, veja o entendimento das coisas que ele tem morando na casa de Deus. Morando na casa de Deus, ele está muito bem protegido, nada vai abalar ele. Se houver guerra, ele está num lugar elevado, o Senhor esconde ele na parte mais interna para que nada venha a ele, nenhum resquício de nada que pode vir feri-lo, né? E ali mesmo ele louva ao Senhor, ele faz sacrifícios de júbilo, ele canta e salmodia ao Senhor, ele oferece adoração ao Senhor. Então, veja o que é querer cada vez mais essa intimidade com Deus, essa busca que o salmista procura e que ele almeja, que ele não simplesmente deseja, mas ele vai fazer o máximo possível para obter, porque ele disse, uma coisa eu peço ao Senhor, ele pede e vai buscar, para que Deus viva com ele dessa forma, para que ele passe a vida inteira adorando ao Senhor. E vai ficar cada vez mais protegido, não tenha dúvida. Embora ele já se sinta protegido, ele cada vez vai estar mais protegido, porque de fato não há lugar mais protegido. Veja, se ele estava fora se ele não morava na casa de Deus e se sentia protegido, imagine na casa desse Deus, né? Então ele estaria totalmente protegido e lá ele poderia se preocupar unicamente em adorar o Senhor, sacrificar, louvar, entoar louvores, sacrifício de júbilo. A palavra original que foi usada para júbilo é gritos alegres. Então ele gritaria de alegria, seria assim os cânticos dele ao Senhor o tempo todo. Do versículo 7 ao versículo 10, ele vai reconhecer que ele não é digno de estar na casa do Senhor, né? Ele vai ver que ele não pode estar lá, mas ele pede por aceitação, dizendo: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre,
Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o auxílio, tu és o meu auxílio. Que me recuses, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Veja que nesses versículos, esses 4 versículos, o que ele vai falar sobre ele ser aceito na casa do Senhor, e também ele percebe que ele só pode ser aceito se o Senhor deixar, e também se o Senhor se revelar. Só assim ele pode, então, viver na casa de Deus. Jeremias 29, de 13 a 14, diz uma coisa a esse respeito. 29, versículo 13, versículo 14. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Veja que existe uma promessa aqui. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Veja que essa busca não é mérito simplesmente de quem busca. Ele vai dizer, serei achado de vós. É como que o Senhor mesmo, ele se deixa ser achado quando nós buscamos a Ele. Então, é isso que o salmista está dizendo. Ele pede ao Senhor para que o Senhor o aceite, e ele diz que vai buscar por isso. Existe não só a parte divina de ele mesmo se revelar, e o Senhor faz isso, mas existe também a busca, que é a responsabilidade do salmista, que é a nossa responsabilidade também. É a responsabilidade que nós temos de querer, e não só querer, mas de pedir e fazer tudo para alcançar isso. Buscar ao Senhor é isso. E como é que se faz? Buscando de todo o nosso coração. E ele diz que ele será achado por nós, se nós o buscarmos. É promessa. É uma promessa que o Senhor faz aqui em Jeremias e que Davi estava buscando aqui no Salmo 27. E que é o que deve permear o nosso coração também. De buscar ao Senhor. Todos nós queremos buscar cada vez mais o Senhor. Na verdade, a gente sempre quer ter bênçãos do Senhor, não é verdade? Quem não é que quer ser abençoado por Deus? Até pessoas que não conhecem a Deus ou não creem em Deus, eles querem ser abençoados por Deus. Muitas vezes pessoas que não têm religião, não têm algo. A religião eu digo porque a religião é uma busca, não é? A religião quer dizer isso. A religião é religação. É você tentar se religar ao divino, ao espiritual. As pessoas que têm religião reconhecem que precisam de uma ligação com algo espiritual. Isso estou falando de qualquer religião, tá? Mas mesmo as pessoas que não têm religião, eles querem ser abençoados por Deus. Todo mundo, se você perguntar, você gostaria de ser abençoado por Deus? Dificilmente alguém vai dizer não. Porque se você disser que não quer ser abençoado, vai vir a maldição, né? É o contrário. Talvez alguém diga, eu não creio em Deus, ou eu não acredito nisso. Mas se você disser, sim, mas você gostaria de ser? Você vai dizer, se existisse, eu queria. Né? Numa hipótese assim. Porém, o Senhor faz muito mais do que simplesmente abençoar. Porque Ele, de fato, abençoa todos. A palavra de Deus diz isso. Que Ele derrama chuvas sobre todos. Não é só quem busca Ele. Não é só quem é da Igreja Presbiteriana de Olinda, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é só os batistas, os evangélicos. Não, são todos. Quem tem religião, quem não tem religião. O sol está para todos, o ar, saúde Ele dá, alimentação, Ele dá condições a todas as pessoas. Então, tudo isso é bênção de Deus, uma vez que nós já vimos tudo que há na terra é dele. Ele criou todas as coisas e tudo que tem nela é do Senhor, é propriedade dele. E Ele dá esse bem comum a todas as pessoas. Então, todos são abençoados. Porém, o Senhor oferece a mais. E o que pode ser a mais do que a bênção de Deus? É justamente ter intimidade com Ele. É você ser aceito no lar dele.
É você ter um relacionamento com Ele que é muito além de simplesmente uma bênção, de proteção. É por isso que o salmista, ele, apesar de reconhecer que é bem protegido, ele está afirmado, ele serve ao Senhor, ele cultua a Deus nas coisas que o Senhor ordenou, mas ele quer ainda a mais. Ele quer morar com Deus. Ele quer ter tal intimidade e relacionamento com Deus, de forma que ele jamais se aparte do Senhor. De forma que esses altos e baixos que todo ser humano enfrenta, ele não enfrente mais. Que ele viva de fato com Deus, tendo intimidade com Ele, desfrutando da sua presença, viver para unicamente se preocupar em adorar a Deus, cantar louvores a Ele e render sacrifícios de júbilo. É isso que ele está falando. E por isso ele clama, pede e busca, e ele vai pedir para ser aceito no lugar do Senhor, no lugar onde Deus mora, para que assim ele possa desfrutar de tudo isso. Ele diz: Tu és o meu auxílio, não me recuses e nem me desampares, ó Deus da minha salvação. E veja como é forte o que ele vai dizer agora, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Veja, ele tem certeza do amor do Senhor. Ele sabe que precisa ser aceito. Não é simplesmente ele querer. Ele está falando de Deus, o Deus de todo o universo. O Deus que criou ele, que governa todas as coisas. Ele precisa pedir. Mas mesmo ele diante desse Deus que é temível, né, que faria qualquer um correr de medo, ele não corre para longe, ele corre cada vez mais para perto, para se abrigar diante dessa onipotência e todo esse poder. Ele não foge diante do poder, ele corre para o poder, para ficar cada vez mais protegido, tendo a certeza de que esse poder ama, e ama a tal ponto que se houvesse qualquer amor que possa se encontrar no mundo, que seja grande o suficiente, por isso ele vai dizer o amor de um pai ou de uma mãe, ainda que isso venha a falhar, o amor de Deus não tem como falhar. Do versículo 11 ao versículo 12, ele vai pedir novamente, e agora o pedido não é mais de aceitação na morada de Deus, mas um pedido por cuidado, para que ele continue sendo cuidado por Deus, dizendo: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. O pedido agora é voltando aos inimigos que ele falou lá no começo, daqueles de que ele não tem medo, certo? Mas apesar dele não ter medo, ele não se orgulha simplesmente disso. Ele continua pedindo ao Senhor: me livra deles. Aqui quando ele falou no versículo 4, no versículo 2 ele diz: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, esse destruir, ele também pode ser traduzido como caluniar ou injuriar. O que a gente entende, né, quando ele vem falar aqui que esses inimigos, eles levantam falsas testemunhas contra ele. Ou seja, apesar de haver inimigos, sim, como Davi, falando de Davi, existe exércitos, ele já citou exércitos, uma violência física. Mas aqui também tem aqueles que caluniam, inventam mentiras, que fazem fofocas e intrigas para justamente acabar com a reputação do salmista. Por mais que ele esteja bem guardado, né, de ser afetado por alguma flecha ou alguma espada de algum inimigo, ele pode ser alvo de fofocas. E é disso que ele vai pedir proteção ao Senhor também. Ele vai pedir ao Senhor para que o Senhor ensine a ele como viver. Senhor, diante disso tudo, ele quer estar na casa de Deus e ele quer aprender de Deus o como ele deve fazer, como ele deve viver diante das coisas, dos inimigos que espreitam, dos adversários e das falsas testemunhas que respiram crueldade contra ele. É assim que nós devemos nos colocar também. Buscar ao Senhor e buscar o Senhor esperando aprender dele, ouvir dele a resposta. Qual o caminho, o que dizer, o que fazer, como enfrentar as coisas. Não
nos rendendo à nossa própria vontade, ao que nós gostaríamos ou que achamos que deve ser feito, mas esperando nele, colocando diante dele as coisas e esperando dele para que tudo venha a ser como ele quer. E aí eu faço como ele me disse, olhando a sua palavra. Do versículo 3 ao versículo 14, ele conclui, ele expressando a sua confiança no Senhor, assim como ele tinha no versículo 1 ao versículo 3, expressando a sua fé. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Essas partes aqui, veja que todas essas partes que nós vimos do Salmo, eles expressam a confiança que o salmista tem no Senhor. Nós vimos a confiança que ele tinha no Senhor, desses mesmos versículo 1 ao versículo 3, e esses dois últimos também. Nós vimos a confiança que ele tinha contra os inimigos, vimos a confiança que ele tinha no santuário, que é a casa de Deus. Então, ali também está expressa a sua confiança, a confiança dele na oração, em colocar as suas petições, as suas coisas, os seus anseios e até o seu pedido de ser aceito diante de Deus na oração. Nós vemos então tudo isso como a confiança que de fato em diversas maneiras colocadas diante do Senhor. No seu templo, na oração, em aprender do Senhor, e quando se fala em aprender, está dizendo mesmo da palavra de Deus. Esperar aprender a sua palavra. Essa é a Bíblia realmente que nós precisamos aprender, tá? E diante disso, para a gente tem essas mesmas coisas que o salmista. Veja que nesse panorama que eu falei, do 25 ao 27, de pessoas que são que são pecadoras e buscam a Deus, passamos por isso. Pessoas que em determinado momento da vida, por mais que sejamos pecadores, mas estamos firmes, somos íntegros, nós fazemos o melhor possível, estamos inabaláveis e buscamos a Deus diante das adversidades. Passamos por isso também. E aqui também está colocado a maneira de como nós devemos confiar no Senhor, e embora a nossa confiança já esteja muito grande, continuar confiando e buscando no Senhor diante de qualquer coisa que venha a acontecer. Nós temos um Rei forte, poderoso, um Deus que nos ama sobre todas as coisas, que pode qualquer coisa no mundo falhar, o amor dele não vai falhar. A bondade dele sempre nos acompanha. E diante disso, nós podemos sempre nos fortificar, buscando a Deus cada vez mais, sabendo que nele nós teremos a graça de ser achados dele. O versículo 13, ele traz uma expressão que é muito própria da gente. Porque quando a gente fala de fé, e quando se fala de fé, nós estamos falando de algo que transcende a nossa realidade humana, né? Fé é algo divino que ele nos dá para que nós possamos cultivar, ela cresce, ela mingua, e nós buscamos, ela frutifica, os frutos dela rendem para o Senhor. A fé é o meio pelo qual nós podemos agradar a Deus. Então veja que fé é algo realmente sobrenatural que vai além do que nós temos aqui na terra. E o que o salmista diz no versículo 13 é que nós veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Por que eu digo isso em relação à fé? Porque quando a gente trata de fé, e muitas vezes quando nós estamos passando por problemas, né, o que a gente muitas vezes tem levado a pensar, ou até irmãos nossos muito bem intencionados vêm falar com a gente, tentando nos consolar a respeito de coisas que passamos, eles sempre apontam para uma realidade, às vezes, que é muito além da vida terrena. Como se tudo que há reservado para nós está no céu e na vida por vir após a vinda de Cristo. Não está nada errado, certo? Não tem nada errado nisso. A palavra de Deus realmente nos garante que na vida por vir, no reino celestial de nosso Deus,
aquele que ele guardou e reservou para os seus, do qual o próprio Cristo disse que iria e prepararia morada para os que confiam nele, né? Sabemos, embora não consigamos descrever perfeitamente como é lá, mas sabemos que é algo que foge totalmente da nossa imaginação, por maior e melhor que seja a nossa imaginação. É um lugar sem maldição, é um lugar sem choro, sem dor, sem sofrimento, sem pecado, sem condenação. É a glória de Deus perfeita, nós adorando a Ele sem pecaminosidade alguma e sem viver mais nessa instabilidade de que eu posso cair a qualquer momento. É um mundo de total segurança e de alegria plena e paz e gozo com Deus. Mas a Bíblia promete para a gente, além desse mundo por vir, que é repleto de delícias, coisas aqui na terra, bondade, paz, prosperidade, vindas do Senhor. E com prosperidade, não estamos falando de dinheiro, tá? As pessoas, às vezes, vão falar de prosperidade como se fosse simplesmente dinheiro. Vamos ter, Deus vai lhe dar, vai... Não, é prosperidade de todas as formas. Família, paz, emprego, estabilidade, segurança. Não quer dizer que é viver uma vida onde você não passa por problemas. Aí é o céu, né? Estamos falando da terra ainda. E o Senhor nos promete vivemos aqui na terra de forma a viver como filhos dele aqui na terra. Filhos dele, reconhecidos por ele, amados por ele, que gozam a segurança vinda dele. Uma vida, então, e o salmista aqui espera, e que para nós também é uma realidade, que nós veremos, assim como ele cria, nós também podemos crer que veremos a bondade do Senhor aqui na terra. Vivenciar essa bondade aqui e no mundo por vir muito mais. Marcos 10, capítulo 10, versículo 27 e o versículo 30, ele diz o Senhor Jesus fala uma expressão que é muito, muito significativa nesse sentido. 29, né? Marcos 10, de 29 a 30, ele diz assim: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Veja que fantástico é o que aguarda aqueles que servem ao Senhor. E não é só o que aguarda no mundo por vir, mas o que está guardado aqui na terra dos viventes. Aqueles que esperam no Senhor e renunciaram todas as coisas do mundo que afastavam a sua vida desse Deus. Isso pode ser as coisas que mais se ama. Pais, mães, filhos. Ele fala de campos, então bens. Tudo isso que acontece aqui, que nos afasta de Deus, você renunciar a essas coisas, renunciar ao seu próprio desejo, que não está de conformidade com aquilo que o Senhor requer de nós. O Senhor diz que todos aqueles que abandonam essas coisas em amor a Ele, viverão o cêntuplo, 100 vezes mais, não é o dobro. Veja, Jó passou por tudo isso, por tudo aquilo, né, que Jó vivenciou, e ele continuou firme aos pés do Senhor, e ele recebe tudo em dobro. Jesus está prometendo muito mais, 100 vezes mais do que tudo que você abandonou por amor dele. De maneira totalmente plena, boa e sem defeito? Não, ele diz aqui, com perseguições. Não param as perseguições. Mas mesmo com as perseguições, o Senhor promete que aqui no presente você já começa a vivenciar as bênçãos do Senhor 100 vezes maiores do que você deixou para trás, em amor a Ele. Não é qualquer coisa, tá? É aquilo que você deixou por amor a Ele, porque não estava de conformidade com a palavra do Senhor.
é aquilo justamente que tirava a sua comunhão com Deus. O que o salmista vai falar aqui o tempo todo é sobre essa intimidade com Deus que nós devemos ter. E não tenha dúvida que quando se fala em confiança, e a gente é muito rápido em falar, você confia em Deus? Confia em Deus. Quem é que vai dizer que não confia em Deus? Você confia em Deus. Mas você confia dessa maneira de não ter medo de nada. Se não é assim, você precisa buscar a Deus. E quando ficar assim, você precisa continuar buscando a Deus cada vez mais. Porque confiar em Deus é renúncia. Confiar no Senhor é renúncia. Confiar e ter intimidade com Deus se fala em renúncia, sim. O amor de Deus é renúncia. Buscar a Deus é renúncia. Por que renúncia? Porque você deixa de confiar no seu próprio braço. Você deixa de confiar naquilo que você acha que tem capacidade de fazer. E você coloca nas mãos do Senhor. Isso é total confiança. Porque a nossa confiança, a gente confia, mas muitas vezes ela não é plena. Ela não é satisfatória. E quando não é meio, quando ainda está, eu confio um pouquinho, ainda não está satisfazendo ao Senhor. É confiar 100%. E essa confiança é a que agrada a Deus. Então, quando falamos em confiança, estamos sim falando em renúncia, em abandono das coisas que você gosta, daquilo que você ama, daquilo que está na sua carne e você não consegue se livrar. Jesus vai dizer: arranque seu braço e confie em mim e aguarde o que eu tenho para lhe dar. É muito maior do que o braço. É muito maior aqui ainda na terra e muito mais no céu. A palavra do Senhor ainda, nesse texto, ela diz uma coisa que ainda abre muito mais os nossos horizontes. Ele inicia dizendo, no versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Essa expressão, o Senhor é a minha luz, do Salmo 27, ela é a única vez em todo o Velho Testamento que Deus nos é apresentado como sendo luz. Aqui ele disse, o Senhor é a minha luz. O Velho Testamento só fala isso nesse texto. Todas as vezes que se fala em luz no Velho Testamento, tá? Descrevendo o Senhor, ele diz que Deus criou a luz, que Deus habita em luz, está rodeado de luz e luz inacessível. Vai se dizer ainda que, no Salmo 119, né, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem é, segundo o Salmo 119? Não é o próprio Deus, é a palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Aqui é a única vez que o Senhor é apresentado de fato como sendo a própria luz. O Senhor é a minha luz. Alguém disse, a gente sabe que é muito falado, descrito o Senhor como sendo a luz no Novo Testamento. E quem disse que era luz foi Cristo. Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Jesus vai dizer a respeito dos seus seguidores, vocês são a luz do mundo, certo? Então, quando se fala em luz, é de Cristo que nós estamos falando. O que o salmista está falando aqui, quando diz que o Senhor é a minha luz, ele está falando de Cristo. Cristo é a luz do salmista. Cristo é a salvação. Cristo é o refúgio. Quando ele vai falar da casa do Senhor, ele está descrevendo e se referindo à morada do Senhor, ao tabernáculo, que é representação também do próprio Cristo, que vai dizer que se fez carne e morou entre nós, se tabernaculou entre nós. Quando o Salmo 119 vai falar também que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a palavra é luz para o caminho, ele está se referindo à palavra. E quem é a palavra? Cristo também. O verbo, a palavra se fez gente, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É o próprio Deus, aqui que está sendo descrito como sendo luz, porque é Cristo. Então o salmista, Davi, embora não tenha ainda a percepção, ele não vivenciou o que nós sabemos, e por isso nós somos agraciados, todo o ministério terreno de Cristo, ele mantém a sua confiança no Rei, no Messias, que já foi muito bem apresentado. Aquele que guia todo o seu povo. Ele, então, vivencia e pode ter fé, cultivar essa esperança
de buscar ao Senhor na figura daquele que é o mediador. E veja, se Davi, que não tinha todo o entendimento do que Cristo faria, já escrevia a respeito de Cristo como sendo a causa, a motivação de ter sua total confiança e por isso nada deveria abalá-lo, quanto mais nós. Quanto mais a nós que sabemos até que ponto foi o amor e a bondade de Cristo. De dar a sua própria vida, de se sacrificar, de se fazer carne, de dizer, porque nós precisamos apenas crer nele e seremos salvos. Cristo é a nossa salvação, Cristo é a nossa luz. Quando nós falamos em buscar ao Senhor, buscar de todo o nosso coração, quando nós falamos de trazendo esse salmo para a gente, né? Quando pensamos em uma coisa peça a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor, nós não estamos falando de morar aqui na igreja, tá? Não vai todo mundo trazer o colchão e fazer uma cama dentro. Está se falando de buscar a Cristo, em louvar a Deus, em viver de forma a adorá-lo o tempo todo, em todo o meu proceder. Onde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja, servir a Ele. E essa é a renúncia. É abrir mão de tudo que eu amo, tudo que eu gosto, e entregar minha vida inteira a Jesus. E obedecer a sua palavra. Obedecer, amar, confiar. É renúncia. Eu entrego minha vida totalmente a Cristo. Então eu passo a desfrutar de toda a confiança que aqui eu tenho no Salmo 27, descrito por Davi. E ele termina ainda trazendo, depois de ter falado tudo isso, né, da casa do Senhor, falado da oração, de falado da proteção que o Senhor dá, ele diz ainda no versículo 4 um conselho para mim e para você. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Ou seja, tudo vai passar. O amor de Cristo, entendendo que é Cristo, a gente vai direto falando dele. Cristo olha você, ele está com você e diz que estará até a consumação do século. Ele não abandona, ele deu a sua própria vida por você. Espere nele. Independente do que você passe, há quanto tempo você passe, espere nele. Ouça ele, busque a ele, seja ensinado por ele e por sua palavra. A atual tribulação, na atual tribulação que você está vivenciando, ou na que você virá vivenciar, não desista. Continue confiando em Deus. Continue buscando a Deus. E dê tempo para que Ele lhe responda. É isso que Ele diz. Espera pelo Senhor. Tenha bom ânimo. Fortifique-se o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe. E não esqueçam, meus irmãos, isso é uma coisa que nós deveríamos já estar fazendo. Anotando tudo isso que a gente está aprendendo nos Salmos, tá? Porque quando você passar por momentos assim, é bom que você tenha o seu salmozinho anotado, para que você seja fortificado e reler esses salmos, sabendo que o Senhor está me guardando. Porque cada salmo vai falar de um tema diferente, né? Então tem aqueles para os seus momentos de aflições, os seus momentos de perturbação, seus momentos de dúvida, seus momentos de fortaleza, seus momentos mais alegres, e busque ao Senhor, leia esses salmos, eles falam ao seu coração. Foi Davi que escreveu e às vezes foi de determinada época da vida bem específica, mas ele está falando de forma poética e forma profética da sua vivência. Isso tudo é aplicável a você hoje. Então, confie no Senhor, espere no Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos louvar o Senhor.